Que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Pai Celestial estejam sobre nós. Em nome do Senhor Jesus, que assim seja sobre você e sobre os teus familiares. Estamos fazendo uma série de reflexões sobre o livro O Caminho a Cristo. É um livro cristão baseado na palavra de Deus, e nesse livro existe um capítulo intitulado O Privilégio de Falar com Deus. É um capítulo que fala exclusivamente sobre a oração. Estamos refletindo em alguns parágrafos e eu convido você nesse momento a me acompanhar nessa reflexão, tá bom? Os dons, os ricos dons que Ele, Deus, derramou sobre nós, não deveriam absorver nossos pensamentos, nem tampouco nosso amor. Então aqui está dizendo que Deus nos concede ricos dons, constantemente. O maior de todos os dons que Deus está nos dando agora é o dom da vida, é o milagre da existência. Teu coração está batendo dentro do seu peito agora, dentro do meu peito, pela vontade de Deus. Nós estamos recebendo agora o fôlego de vida, como está escrito na palavra de Deus, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Esse é o maior de todos os dons. E fora esses dons, Deus nos concede constantemente dons e privilégios na nossa existência. E há uma advertência aqui para que os nossos pensamentos e o nosso amor não fiquem focados apenas nos dons que recebemos, de modo que nada tivéssemos para dedicar a Deus. Então, se recebemos, temos que dedicar ao Senhor esses dons. Esses dons devem constantemente fazer com que nos lembremos dele, de Deus. Então, se você está recebendo nesse momento os dons de Deus, e acima de todos o dom da vida, isso deve fazer com que você lembre dele. Lembre de que a sua existência e tudo que você tem e tudo que você é, os teus talentos, vêm dele, são para ele e pertencem a ele. E devem fazer com que você pense em Deus. Aqui diz ainda que esses dons devem, então, constantemente fazer com que nos lembremos de Deus, ligando-nos com laços de amor e gratidão ao nosso celestial benfeitor. Então, deve haver um reconhecimento dentro do nosso coração de laços de amor e gratidão a Deus. Tem um ditado que diz que se você tivesse que viver hoje com as coisas e com aquilo que você agradeceu ontem, com que você viveria? Então nós temos que cultivar a gratidão a Deus. Cultivar esse laço de amor com o nosso benfeitor, como diz aqui, nosso celestial benfeitor. Devemos a Ele tudo, a nossa existência, a nossa vida. Então, nós temos que ter esse coração cheio de amor ao nosso benfeitor celestial e também de gratidão a Ele. E a gratidão precisa ser cultivada. Assim como fazemos com o amor, com a amizade, temos que cultivar gratidão a Deus. Estamos arraigados demais a esta terra. Estamos presos demais às coisas desta terra. E o materialismo cega as pessoas para as realidades celestiais, para as realidades espirituais. Então há uma advertência aqui que nós estamos arraigados demais a esta terra. Levantemos nosso olhar para a porta aberta do santuário celestial. Levantemos o nosso olhar para o céu. Existe um santuário celestial, onde a luz da glória de Deus resplandece na face de Cristo, que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Hebreus 7, 25. Então aqui está fazendo uma citação do livro de Hebreus, capítulo 7, e o livro de Hebreus é fantástico. Eu recomendo a leitura do livro de Hebreus. Recomendo que você pegue a sua Bíblia no aplicativo e ouça o livro de Hebreus. E preste atenção, porque o livro de Hebreus revela que no céu
existe um santuário celestial e que lá Jesus atua em nosso favor como nosso mediador, como nosso sumo sacerdote, como nosso irmão mais velho, como está escrito no livro de Hebreus. Ele não se envergonha de nos chamar de irmãos. Jesus, nosso sumo sacerdote. Devemos então olhar pela fé para o santuário celestial, onde Jesus é o nosso intercessor, é o nosso advogado, é o nosso mediador, é aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Diz aqui que devemos olhar para ele com fé, porque a glória de Deus resplandece na face de Cristo, que pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Está escrito na palavra de Deus. Ele é o nosso sumo sacerdote, ele é o nosso intercessor, o nosso advogado. E por isso Paulo escreve que devemos chegar confiantemente ao trono da graça, para recebermos graça em tempo oportuno. Então, os dons que recebemos aqui não são para serem idolatrados, não são para serem usados de maneira egoísta, mas são para nos lembrar de que existe o nosso Deus, que é o nosso Pai Celestial, o nosso benfeitor celestial, que nos concede esses dons para a sua honra e glória, e que devemos cultivar amor a Ele. E esses dons devem fazer com que lembremos de que Ele é o doador de todas as coisas que temos e de tudo que somos. Ele é o doador da vida e o mantenedor da nossa vida. Pertence a Ele. E devemos então cultivar um espírito de gratidão e olhar não apenas para as coisas da terra, não apenas para os dons que Deus nos deu, mas olhar com fé para o céu, para Cristo, para o santuário celestial, onde Jesus atua como nosso sumo sacerdote, como o nosso intercessor, apresentando o seu sacrifício diante de Deus, porque ele ressuscitou, ele venceu a morte e ele vive para sempre. Por isso está escrito lá que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o centro da nossa fé, ele é o centro do nosso amor, ele é o centro da nossa gratidão. Tá bom? Então, mais uma vez eu sugiro para você, leia a palavra de Deus, leia o livro de Hebreus e procure entender o plano da salvação revelado ali. Tá bom? Eu invoco sobre você nesse momento a bênção do Eterno, a mesma bênção que Deus prometeu que daria aos seus filhos e filhas quando declarou: que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Que assim seja sobre você e sobre os teus familiares, em nome do Senhor Jesus, conforme a palavra e a promessa de Deus, o Senhor. Amém. Amém e amém. Graças a Deus.